Muito bem, você pode se colocar em pé um pouquinho. É bom celebrar o nascimento de Jesus, é bom estar aqui juntos para rememorar esse tempo especial da vinda do Messias. Feche os seus olhos. Nós queremos aqui, Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de, com liberdade, nesse país, nessa cidade, celebrar aquele que nasceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou e que hoje está sentado à tua direita. Ser servido em abençoar teu povo e receba a nossa adoração, nosso louvor, que o fazemos no nome desse menino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Você pode se sentar um pouquinho. E o tempo? Eu sei que o tempo passa muito rapidamente. A gente conhece muito o tempo Cronos, que é o do horário do início, horário do fechamento, esse durante dias, meses e anos. E o tempo passa, e esse tempo te acompanha, mas tem um outro tempo que você talvez não conheça, que é o tempo que a Bíblia chama de Kairos, na língua grega, que tem a ver com a oportunidade que Deus te dá. Mas o de longo prazo é o tempo Aion, é um tempo de eternidade, a eternidade, que Deus faz todas as coisas. Hoje eu quero pensar sobre esta temática do nosso musical. E o tempo se cumpriu. E eu queria convidar você a olhar para esse texto de Miqueias 5:2. O texto bíblico nos diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias, também conhecido como Mica ou Micaías, é um profeta que trabalhou 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele profetizou para o reino do sul, o reino de Judá, que havia de forma muito ruim entrado numa deterioração moral, entrado num declínio espiritual. E ele fala que se esse povo não despertasse, tal como aconteceu no norte de Israel, como os assírios os levaram, agora no sul o império babilônio entraria. Mas o profeta recebe de Deus uma visão da restauração de Israel, do trono de Davi. E ele então faz essa profecia acerca da cidade de Belém, Belém Efrata, cidade pequena, e de você, de Belém, vai sair o Messias. Pois bem, Belém, a primeira vez que aparece na Bíblia, fala do sepultamento de Raquel, lá nessa cidade. Uma segunda vez que a gente percebe de grande importância, é justamente quando um juiz que sucedeu Jefté, chamado Ibsã, esse juiz atuou em Israel. Vou pedir para o Adilson, o pianinho, tirar o pianinho, por favor. É em Belém que acontece também a história de Ruth. O livro tem 4 capítulos, fala de uma mulher que estava em Belém com seu esposo, Noemi e Elimeleque, e havia fome em Belém, e eles tiveram que sair de Belém e foram para as terras de Moabe. Esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E eles casaram com mulheres moabitas. Um casou com Orfa e outra casou com Ruth, era o nome das moabitas. Elimeleque morreu, Malom e Quilion ficaram então a Noemi junto com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E ela então diz: eu vou voltar para minha cidade, meu nome já não deve ser mais Noemi, mas Mara, porque tamanha é a minha amargura. E vocês podem voltar para a sua casa e constituir família, e eu vou voltar para a minha pátria, lá para Belém. E assim de fato aconteceu, porque a Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, mas Ruth faz uma das declarações lindas que muitos usamos nos casamentos. Ela diz assim: Noemi, onde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde você for sepultada, ali serei eu.
só a morte separar-me-á de ti. E ela então voltou junto com Noemi, Ruth, chegou em Belém, e dentro da história judaica tem uma lei chamada do levirato, e alguém deveria suscitar família, e Ruth foi essa mulher escolhida para um homem da mesma família de Noemi. Esse homem se chama Boaz, ele casa com Ruth, e eles têm um filho que se chama Obed, que é pai de Jessé e que é pai de Davi. Toda essa história é registrada para falar da importância de Belém e para falar da genealogia de Jesus e de que lá nasceria o Messias, que era descendente da casa de Davi. E agora Miqueias então faz menção lá de Belém. Vem esse Messias, essa cidade insignificante, irrelevante, simples de todas as outras de Israel, como Jerusalém, de ti sairá o Messias. Então eu diria que o tempo se cumpriu. A ideia do tempo se cumpriu, que é o tema dessa reflexão, mostra que Betlehem, porque Bet é casa, Lehem é pão, então na casa do pão, em Betlehem, cumpriu a profecia que Miqueias 700 anos antes declarara. De ti sairá o que há de reinar, o que há de governar, aquele cujas origens são antigas, desde os tempos antigos e desde o Olã, porque Olã em hebraico significa os dias da eternidade, o tempo de longo prazo, aquele que é, será para sempre, eterno e contínuo. Então, o tempo se cumpriu justamente no dia que Jesus nasceu. E aqui tem alguns aspectos que eu gostaria de mencionar, e o tempo se cumpriu. Em primeiro lugar, se cumpriu com precisão, porque justamente quando a estrela apareceu, mostrou que naquele exato momento estava já sendo preparado o ambiente para que aqueles magos saíssem lá da região do Iraque e fossem até Belém para encontrar com Jesus. Eu achei muito interessante que eles não encontram com Jesus na manjedoura, mas eles encontram com Jesus numa casa, conforme o Evangelho de Mateus assim o registra. Mas o dia, o mês, o ano e a hora se cumpriram com precisão, porque Deus é que governa os espaços siderais, porque Deus é o que governa o universo, porque Deus é que dá nome às estrelas, porque Deus não se atrasa, tudo Ele faz na hora certa, tudo que Deus faz acontecer está no tempo certo. Deus nunca se atrasa, e se tem algo na sua vida que você está esperando acontecer, eu diria para você que como Ele fez, Ele cumpre, e Ele nunca se atrasa para realizar aquilo que Ele tem para realizar em sua vida, desde que você esteja antenado, sujeito e obediente à sua palavra. Ele nunca vai se atrasar. Eu lia hoje o texto de Sara, quando ela recebeu aquele comunicado de que ela daria luz a um menino. Ela tinha 90 anos e ela riu, mas o texto bíblico diz o seguinte: e no tempo determinado Isaac nasceu. Deus tem um tempo determinado, o tempo se cumpriu com precisão, na hora certa, e vai se cumprir sempre assim. Em segundo lugar, o tempo cumpriu com disposição. Uma postura linda dessa mulher, que era uma jovem, adolescente jovem Maria, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, ela simplesmente diz: aqui está a sua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Dois aspectos aqui: primeiro é da posição, e segundo da predisposição. Meu amigo, você precisa entender, larga de ser tão arrogante, larga de ser tão cheio de si. Você pensa que você é o quê? Você precisa se colocar nessa posição da mãe do Messias, que ela simplesmente se reconheceu, não pelo seu título na sociedade, não pela ostentação material que ela tinha. Ela simplesmente diz: aqui está a tua serva.
Esta é a posição que Deus espera encontrar, não só no coração daquela mulher, mas no coração de todos aqueles que querem servir. Uma posição de servo, uma posição humilde, de sujeição. Eu sei que no mundo as pessoas querem ser poderosas, elas anseiam por poder, elas querem ter status, elas querem estar em oposições. No mundo é assim. Mas Jesus depois ele ensina que aquele que quer ser maior no reino dos céus tem que ser aquele que se coloca na posição de servo, aquele que serve. Esta é a posição. O tempo se cumpriu com disposição, e agora essa mulher que se coloca na posição de servo, ela se apresenta predisposta a fazer a vontade de Deus. O servo, ele faz isso com muita naturalidade. O servo, ele se predispõe a usar os seus dons, os seus talentos, a sua vida, a sua mente, os seus dias para a glória de Deus. Você que se diz que é servo de Deus, se você não consagra a Ele o seu tempo, se você não consagra a Ele os seus recursos, se você não consagra a Ele os seus talentos e todo o potencial que Ele te deu, você não está agindo na posição de servo predisposto a entregar e gastar os seus dias servindo a Deus. Em terceiro lugar, esta mulher, recebendo esta visão, justamente no mesmo momento aparece em Belém, no lugar onde os pastores estavam, anjos da milícia celestial. E eles fazem uma declaração: eis que trago nova de grande alegria. Então o tempo se cumpriu com alegria, com regozijo, com entrega, com grande gozo no interior. Sabe que as pessoas hoje só pensam que a alegria, ela é derivada de situações da vida. Nós fizemos uma festa, participamos de um aniversário, fomos na formatura, fizemos a confraternização lá na nossa empresa, e muitas pessoas agora estão pensando: vou viajar no final do ano, isso é um tempo de alegria, vou poder rever alguns amigos, vou poder descansar. Ok, isso também é, mas eu queria dizer para você que a verdadeira alegria você vai só encontrar em uma pessoa, não é em situação, não são nas circunstâncias, não são nas regalias da vida, não são através dos presentes que você recebe, das felicitações. A alegria está em uma pessoa, em Jesus Cristo de Nazaré, que o mesmo declarou: agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Jesus declarou: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o seu gozo seja completo, seja pleno na sua vida. Meu amigo, se você anda de circunstância em circunstância, de calendário em calendário, de festas em festas, de programações em programações, de confraternizações para você ter alegria, você é um indivíduo frustrado, porque a alegria só tem em Cristo Jesus. A real alegria que qualquer pessoa pode ter é nele. E o tempo se cumpriu. Eis que trago novo de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi, Jesus Cristo o Senhor. Mas em quarto lugar, o tempo se cumpriu agora com majestade. Na verdade, a estrela do universo, o seu poder, o seu domínio, a ação angelical são manifestas. A Bíblia fala de anjos. E aqui apareceu anjo para Maria, anjo para José, mas para os pastores apareceu um batalhão de anjos, vários anjos, e cantavam assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Nós podemos contemplar aqui que o tempo se cumpriu com muito poder, com muita glória, com muita majestade, porque Deus, Ele é o Rei do universo, Ele é do mundo espiritual, Ele que governa todo o mundo. E isto é majestade e poder. O anjo Gabriel chega para Maria e diz: eu sou o anjo Gabriel que assisto diante de Deus. Sou assim com aquele que está lá no trono, o mundo espiritual. Eu gosto muito de uma das manifestações da palavra de Deus, quando se dirige a Deus como o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o presidente dos presidentes, o monarca acima de todos os monarcas, aquele que governa tudo e todos, porque o tempo se cumpriu com poder e majestade. E por último, o tempo se cumpriu com simplicidade.
E não tem como eu não olhar para esse rascunho do que poderia ter sido aquela noite simples. Pessoas que vieram, compareceram ao nascimento de Jesus, não foram as personalidades de Jerusalém, não foram os importantes de Roma que governavam na época do império, mas quem compareceu nesse estábulo, nessa estrebaria, nesse curral, foram simples pastores, uma profissão não tão reconhecida, desprezível, e esse ambiente é um ambiente rústico, talvez insalubre, que não era talvez próprio para uma criança nascer e para o Filho de Deus. O tempo se cumpriu com simplicidade, com humildade. Tem muito pobre arrogante e tem gente rica humilde. Nós precisamos entender que o tempo vai se cumprir e Deus espera que os seus servos tenham à disposição, mas, como Paulo recomenda, condescendei com o que é humilde, condescendei com aquilo que é simples. Gosto de um poeta, conheci pessoalmente em São Paulo, o deputado Gioia Júnior. Ele faz uma linda poesia e ele começa a descrever sobre Jesus. Ele disse: o lugar onde ele nasceu era emprestado, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado, o cenáculo onde ele realizou a ceia com seus discípulos era emprestado, o túmulo onde Jesus foi sepultado era emprestado, mas só uma coisa era dele: a cruz era verdadeiramente dele. O tempo se cumpriu com esse servo humilde, uma vida simples. E Maria reconhece que ele derrubou dos tronos poderosos e exaltou os humildes. O tempo se cumpriu, sim, com precisão. A estrela apareceu na hora certa, na plenitude dos tempos. O tempo se cumpriu com disposição de gente que reconhece a sua posição de servo e se predispõe a servir. O tempo se cumpriu. Eis que trago novo de grande alegria, que será para todo o povo. A alegria que Jesus dá, ninguém tira. O tempo se cumpriu com poder e majestade. Anjos foram mobilizados para esse evento cósmico. O tempo se cumpriu com simplicidade. Que esse tempo sempre aconteça na sua vida. Amém.